O Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço, o programa que vos mantém a par do que se vai passando com as nossas equipas séniores nos campeonatos nacionais. O meu nome é Luís Janes e após mais um fim de semana cheio de jogos, cá estamos para fazer uma súmula dos resultados. Após isso, vamos dar uma vista de olhos aos compromissos do próximo fim de semana. E, como normalmente, vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o nosso representante, o Imortal, continua com a sua senda de derrotas. Desta vez foi contra o Porto, em casa do Imortal, e o resultado foi 79-93. Nesta competição, que para já é liderada pelo Benfica, única equipa ainda invicta, que segue com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, o Imortal ocupa a 12º e último lugar, isolado, com 5 jogos, 5 derrotas e 5 pontos. Começando a ficar numa situação muito preocupante. Vamos agora falar da Liga Betclic feminina, onde o Imortal também foi derrotado por 79-72 contra o Clube Propaganda de Natação. Na classificação desta competição continua no primeiro lugar o Jogueira de Aveiro, que está imparável, com 6 jogos, 6 vitórias e 12 pontos, enquanto o Imortal desceu para o 10º lugar, empatado com o CPN, ambos com 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas e 8 pontos. Vamos falar agora da Pro Liga, onde os nossos dois representantes tiveram comportamentos diametralmente opostos aos da equipa das ligas Betclic. Ambos venceram. O Portimonense deslocou-se até a casa do Benfica Sub-23 e venceu por 72-79, enquanto que o Imortal Sub-23 recebeu o Basket Santo André e venceu por 68-58. Após esta jornada, temos no topo da classificação o Cabo Madeira, com 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas e 12 pontos. Por sua vez, o Imortal subiu para o segundo lugar, empatado em pontos, 11, com o Portimonense e o BSA, mas com menos o jogo. 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota para os de Albufeira, 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas para os outros dois. Com esta prestação do Imortal Sub-23, a juntar-se aos resultados da equipa principal dos Algarvios, está a armar-se aqui uma bela confusão. Estou desejoso de ver o resultado disto. Ainda vamos ver o Imortal Sub-23 na Liga Betclic e a equipa principal do Imortal a disputar para a Liga. Francamente, nem sei se essa situação é possível. Tenho que investigar. Vamos agora falar da primeira divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a zona Centro-Sul, onde o nosso representante, Elétrico Pontessor, recebeu e derrotou o Estoril Basket por 89-49. Na classificação desta série temos, em primeiro lugar, com 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota e 9 pontos, o Clube de Basquete da Chamusca, que este fim de semana conheceu pela primeira vez o sabor da derrota. Enquanto o Elétrico mantém o quarto lugar com 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência. Finalmente, a situação dos Açores teve uma definição. E 7 pontos. Passamos agora para a Zona Sul deste campeonato, primeira divisão, e os resultados foram os seguintes. O Ginásio Olhanense, no sábado, recebeu e derrotou o Estoril Basket por 83-66, enquanto que o Portimonense Sub-23 recebeu e derrotou o Basket Almada por 75-62. No domingo, o Ginásio Olhanense deslocou-se até a casa do Clube de Basquete Albufeira e derrotou o Clube de Basquete por 64-82. Tendo em conta estes resultados, temos um novo primeiro lugar nesta zona, que é o Ginásio Olhanense, que subiu da terceira para a primeira posição, sendo a única equipa invicta desta série, seguindo com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos. Em segundo lugar segue o Portimonense Sub-23, com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 9 pontos. Finalmente, e a destoar das boas participações dos colegas algarvios, temos o CBA, ainda sem vitórias, 5 jogos, 5 derrotas e 10 pontos. Continua muito complicada a vida para o conjunto de Albufeira. Vamos manter-nos na primeira divisão, vamos passar para o sector feminino, onde os resultados foram os seguintes. Quinta dos Lombos Sub-22 recebeu e foi derrotado pelo André de Rezende por 55-60. Por sua vez, a ACD Ferragudo recebeu e foi derrotado pelo Clube de Basquete Queluz por 49-64. Finalmente, o Ginásio Olhanense deslocou-se até a casa do Carnito Clube e foi derrotado por 62-53.
Nesta série da primeira divisão feminina continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, a não dar mostras de abrandar, pois segue com 6 jogos, 6 vitórias, 12 pontos, enquanto a André de Rezende continua na segunda posição, empatado em pontos com o Clube de Basquete Queluz. Ambas as equipas com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo, mesmo derrotada, subiu mais um lugar, de quinto para o quarto, seguindo com 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 9 pontos. Por sua vez, o Ginásio Olhanense continua na última posição, décimo, com 6 jogos, 0 vitórias, 6 derrotas e 6 pontos e ainda sem ter conhecido o sabor da vitória. Vamos descer mais um degrau, vamos falar da segunda divisão, vamos começar com a parte masculina e com a Série Sul D, onde os resultados foram os seguintes. A Associação Juvenil de Estremoz foi até a casa do Barreirense Sub-23 e foi copiosamente derrotada por 115-32, enquanto que os Galitos do Barreiros Sub-23 receberam e perderam com o André de Rezende por 71-87. Por sua vez, o Clube Elvense de Natação recebeu e foi derrotado pelo Montijo Basket por 47-98. Esta Série D da segunda divisão é liderada pelo Seixal, que conheceu o sabor da derrota pela primeira vez, frente ao Real Clube Valcavalo. Está empatado com o Montijo Basket, ambos com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos, enquanto a André de Rezende manteve a terceira posição, empatada com o Barreirense e o Real Clube Valcavalo, todos com 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 10 pontos. Por fim, a ocupar as duas últimas posições seguem a Associação Juvenil de Estremoz e o Clube Elvense de Natação, ambas ainda sem vitórias, com 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos. Nesta série, podemos dizer que, salvo as duas equipas alentejanas que ocupam os lugares dos fundos, todas ainda têm legítimas aspirações a serem apuradas para a fase de disputa de subida. Grande campeonato este. Vamos nos manter na segunda divisão masculina, vamos passar para a zona sul-é, onde as equipas tiveram os seguintes resultados. A ACD Ferragudo recebeu e foi derrotada pelo Cabo Grândola por 33-101. Por sua vez, os Bonjoanenses de Faro receberam e venceram os Tubarões de Quarteira por 78-68. O Beja Basket recebeu e foi derrotado pelo Ginásio Olhanense Sub-23 por 58-70. Enquanto que os Gaviões de São Brás receberam e foram derrotados pelo Atlético de Reguengos por 52-68. Nesta série da segunda divisão, em primeiro lugar seguem os Bonjoanenses de Faro, grande favorito a vencer este grupo, pois continuam imbatíveis, somando por vitórias todos os jogos disputados, 6 jogos, 6 vitórias e 12 pontos. Seguidamente vêm 4 equipas empatadas em pontos: o Ginásio Olhanense Sub-23, o Beja Basket, o Cabo Grândola e o Atlético de Reguengos, sendo que, no entanto, a equipa de Olhão tem menos um jogo. 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota para a equipa de Olhão, enquanto que os restantes têm 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas, mas todos seguem com 9 pontos. Depois, em quinto lugar aparecem os Tubarões de Quarteira, também com menos um jogo, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 8 pontos. Segue a ACD Ferragudo, 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas e 7 pontos. E finalmente, como lanterna vermelha, temos os Gaviões de São Brás, ainda sem conhecerem o sabor da derrota, com 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos. Vamos agora ver os resultados do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde o nosso representante, o Portimonense, recebeu e foi derrotado pelo Clube Nacional de Natação por 56-63. Na classificação deste campeonato segue no primeiro lugar o Sporting Sub-22, com 6 jogos, 6 vitórias e 12 pontos, enquanto o Portimonense mantém a 7ª posição, com 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas e 7 pontos. Em último, continua o Basket Almada, ainda sem vitórias, 5 jogos, 5 derrotas, 5 pontos. Para encerrar esta ronda de resultados, vamos falar da Taça de Portugal Feminina, onde se disputou a terceira eliminatória da primeira fase, Zona Sul 1, com o jogo Ginásio Olhanense ACD Ferragudo, que terminou com a vitória da ACD Ferragudo por 63-71, tendo sido a equipa de Ferragudo apurada para a seguinte fase, onde vai ter que ir até a casa do Sporting de Portugal, com o jogo marcado para dia 1 de dezembro. Foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado e agora, sem mais demoras, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana.
Como não há a Liga Betclic masculina, em virtude de se irem disputar jogos da seleção, aliás, não há Liga Betclic masculina, não há Pro Liga nem Primeira Divisão masculina, em virtude da nossa seleção sénior ir disputar a fase de qualificação para o Eurobasket 2025 com 2 jogos contra a Eslovénia. O primeiro vai ser dia 22/11, com o jogo a ter lugar no Complexo Municipal de Desportos de Almada, pelas 19 horas, e dia 25/11, com o jogo a ter lugar na Bonifica Arena, em Koper, pelas 17 horas. Eu desejo maiores felicidades à nossa seleção, embora seja um adversário muito complicado. Só para servir de exemplo, nunca conseguimos ganhar esta seleção. Portanto, vamos ter fé, vamos esperar que os nossos rapazes tenham uns bons desempenhos. Não há Liga Betclic masculina, mas há feminina. E nesta jornada, a 7ª jornada, o Imortal, que é o 10º classificado, recebe o 11º Cabo Madeira, que ainda não tem vitórias. Portanto, uma excelente oportunidade para o Imortal amealhar alguns pontinhos. O jogo vai ser disputado no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 24/11, pelas 11h30 da manhã. E como não há Pro Liga nem Primeira Divisão masculina, vamos passar diretamente para a Primeira Divisão feminina, Zona Sul, onde os jogos vão ser os seguintes. André de Rezende desloca-se até a casa do Sporting. Vai ser um jogo muito complicado, pois o Sporting é primeiro, embora André de Rezende seja segundo. Nesta altura, a equipa sportinguista, do meu ponto de vista, está uns furos acima da equipa de Évora. O jogo vai ter lugar no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, dia 23/11, pelas 15 horas. Por sua vez, a ACD Ferragudo, que é a 4ª classificada, desloca-se até a casa do CIMEC, que é 8º, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Carlos Alberto Carvalho, em Oeiras, dia 24/11, pelas 16h30. Finalmente, o Ginásio Olhanense, 10º classificado, recebe o 7º classificado Quinta dos Lombos Sub-22, com o jogo a ter lugar no Pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 24/11, pelas 16h30, e sendo esta uma excelente oportunidade para a equipa olhanense conseguir finalmente o sabor da vitória. Vamos virar agora as nossas atenções para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina, primeira fase, Zona Sul D, onde os jogos vão ser os seguintes. A Associação Juvenil de Estremoz, que é a 8ª classificada, recebe o Clube Elvense Natação, 7º classificado, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal de Estremoz, dia 23/11, pelas 21 horas. Este jogo tem uma particularidade porque ambas as equipas ainda não conseguiram a vitória. Portanto, podemos dizer que no fim desta jornada, uma destas equipas está a festejar a vitória. Quem é que, do meu ponto de vista, é o favorito? Pois, quando a segunda-feira já vos digo. Nos restantes jogos do grupo, André de Rezende recebe o Barreirense Sub-23. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 24/11, pelas 15 horas. Só para lembrar que André de Rezende é a 3ª e o Barreirense Sub-23 é a 4º classificado. Um belo jogo em perspectiva. Passamos agora para a Zona Sul E, onde os jogos vão ser os seguintes. Os Tubarões de Quarteira, 6º classificados, recebem o 2º classificado Ginásio Sub-23, com o jogo a ter lugar no Pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira, dia 21/11, hoje, pelas 21h15 horas. Um belo jogo para passarem uma tardada. Se não quiserem deslocar-se lá, podem sempre assistir pela Algarve Mais, que eles vão transmitir o jogo. Seguidamente, temos os Tubarões de Quarteira, no fim de semana, a jogarem contra o Beja Basket. O jogo vai ter lugar novamente no Pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira, e vai ser dia 23/11, pelas 18h30. Só para lembrar que os Tubarões hoje estão em 6º lugar, depois do jogo contra o Ginásio vamos ver, e o Beja Basket ocupa a 3º lugar da classificação. Por sua vez, depois no fim de semana também o Ginásio Sub-23 recebe a ACD Ferragudo, o Ginásio que é 2º contra o 7º, ACD Ferragudo. Neste caso posso dizer, sem grande perspectivas de me enganar, que o Ginásio é amplamente favorito a vencer este jogo. O jogo vai ter lugar no Pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 23/11, pelas 18h45. Por sua vez, o Atlético de Reguengos recebe os Bons Joanenses de Faro. O jogo vai ter lugar no Pavilhão de Reguengos, dia 24/11, pelas 17h30. Os Bons Joanenses de Faro é o primeiro classificado, enquanto que o Atlético de Reguengos ocupa a 5º lugar da classificação. Finalmente, para acabar os jogos da 2ª Divisão masculina, temos o Cabo Grândola, 4º classificado, recebe o 8º e último Gaviões de São Brás.
com o jogo a ter lugar no pavilhão do Parque Desportivo de Grândola dia 24/11 pelas 18 horas. Neste jogo também, sem grande medo de me enganar, posso dizer que o Cabo Grândola é amplamente favorito a vencer. Os Gaviões ainda andam a aprender, primeiro ano, é normal estarem são os custos da juventude. Para terminarmos esta ronda pelos jogos que vão ter lugar no próximo fim de semana, só nos falta falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul B, onde o Portimonense, que é 7º classificado, vai até casa do 8º e último, o Basket Almada, que ainda não tem vitórias, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal da Costa da Caparica, dia 23/11 pelas 18h30, e é uma oportunidade de ouro para o Portimonense conseguir amealhar também alguns pontinhos. E pronto, chegamos ao fim. Este é o panorama dos jogos para o próximo fim de semana. Desta vez não vos vou chatear, não vou dizer para irem ver os jogos e isso. Acho que esta conversa já está do mais passada. Garantidamente, se forem, divertem-se. Se não forem, temos pena. Nós vamos ficar por aqui, mas prometemos que para a semana cá estaremos. Desejo a todos um excelente fim de semana e já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.